ou 4 vezes. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Ó, a partir de agora, então, a gente está gravando. A gente está no capítulo 9 do estudo do livro Paulo Estevam, Psicografia de Chico, editado pelo Emmanuel. Aqui é o grupo de estudos das obras doutrinárias do Recanto Espírita Sol de Assis. Então, vamos para o nosso livrinho. Semana passada, deixa eu voltar aqui uns slides. Voltei aqui, mas não voltei aqui. Bom, semana passada nós terminamos aqui, nesse trechinho de página, onde Emmanuel situa para a gente que havia se passado 8 meses de lutas incessantes, desde daquele dia do apedrejamento de Estevão, da morte de Estevão, até esse presente momento que a gente está aqui. Então, 8 meses se passaram. E Saulo, que havia prometido naquele dia que não teria volta com Abigail, que estava rompido para sempre, só que ninguém falou para ele, Saulo, né? Saulo sempre há muito tempo, hein? Quando a gente fala assim, nunca mais ou sempre, né? Há muito tempo, né? Não tinha ninguém lá para puxar a orelha dele, né? Ele achou que fosse manter, mas uma pena o Ricardo não tá aqui. O Ricardo gosta de falar sempre que ele amava Abigail. Tá aqui? Não, não tá. Mas o amor fala mais alto. E se tem uma sementinha boa germinando nesse coração de Saulo, é o amor por Abigail, né? Eu poderia falar que a centelha mais Não, vibrante, era carência mesmo. cara, amor, é amor. A centelha mais vibrante que estava ali era o amor que ele sentia por ela. Então, começou a sentir ali o coração apertado e decidiu que ia atrás da sua amada, fazer as pazes, né? E reatar as promessas. Mas vocês sabem que homem e mulher tratam o fim de relacionamento de modo diferente, né? A mulher dizem que sente mais a dor logo após o término e depois supera. Homem não, homem logo depois que termina não sente muita dor, mas depois de um tempo sente. O luto do homem vem um pouco depois. Então a gente vê que o Saulo também segue esse padrão de bem de homem mesmo. Eu acho que é de homem, né? É verdade isso que você está falando ou é É brincadeira? É, não, verdade, meu é Deus. verdade. Como você, André, tem esses conhecimentos, meu irmão de Deus? Ah, É verdade isso. porque eu já vivi muitas vidas, então. Mas não é verdade, Ana? É Homem, verdade, homem é demora verdade, mais. é verdade. O homem, quando ele, né, acaba um relacionamento, o primeiro intuito do homem é beber, é farrear, é cair na gandaia, é fazer tudo aquilo, entendeu? Que Isso. ele quer fazer para chamar a atenção da mulher que perdeu. Essa é a forma dele mostrar que está sentindo dor, mostrar que está doendo, mostrar. E eles acham que fazendo tudo isso vai reconquistar. Não sei por quê, mas é verdade. Quando a mulher está lá chorando, está sofrendo, a mulher está lá, sabe, só sabendo, só ouvindo o que eles estão fazendo, criando mais raiva, criando mais distância. Quando ela resolve, né? Quando ela sai daquele luto, ela resolve viver a vida dela, é quando o homem está saindo dessa atitude e caindo na real. Estou te falando isso porque eu vivi isso também. O meu filho, agora que está caindo na real, ficou nessa vida louca aí quase 2 anos, né? E a mulher chorando. Agora que ela resolveu assumir a separação, sair e tal, viver a vida dela, achar alguém que goste dela e viver a vida dela, ele agora está no luto chorando. Eita, Nossa, É André, real isso, é real, não é? tô boba como é que o André sabe, que é muito difícil um homem, sabe, saber assim como o André falou tão claramente. eu não conhecia essa teoria, não, mas faz sentido, né? O homem demora a despertar para tudo, né? O homem é mais lento, né? A mulher Com é mais. suas amigas. Converse Mulher com mais, suas ó. amigas. Converse com suas É verdade. amigas que separaram. Converse e veja a história do que eles estão fazendo e veja elas. Você vai lembrar dessa história aqui. É verdade. Vou perguntar. Ana Simon, psicóloga. O Essa De mesmo. André? relacionamentos. Não, o André. Vamos lá.
Sentia-se reviver. Olha, esse pensamento novo que ele trouxe, essa decisão de buscar Abigail novamente, fez com que ele se sentisse revivendo. Sonhos e esperanças continuavam também intangíveis. E refletia na melhor maneira de reaver a dedicação da mulher escolhida, sem humilhação para a sua vaidade. Contar-lhe-ia sua desesperação, diria das suas insônias, da continuidade do amor, do imenso amor que nenhuma circunstância conseguira destruir. Então ele foi ali confabulando ali dentro dele, pensando em tudo que ele ia falar para ela. Embora mantivesse firme o propósito de omitir toda e qualquer alusão ao carpinteiro de Nazaré, falaria a Abigail do remorso por não lhe haver estendido as mãos amigas no instante em que todas as esperanças da sua alma feminina se haviam abalado ante o imprevisto da morte dolorosa do irmão em circunstâncias tão amargas. Olha o peso da dor de consciência aí, Vera. Ô, Kátia. Vera caiu. A luz Não, caiu. daí. Ah, Lusca. Mas olha só, eu também sou igual a Saulo. Aí depois de um tempo, quando as emoções meio que sedimentaram no fundo desse lago, né? Que aí ele começa a ficar mais claro que, nossa, é mesmo, olha só, eu amava ela, olha só. Nossa, eu fui rude com ela na hora, ele nem percebeu, né? Mas depois que os ânimos meio que assentaram, que ele foi meio que perceber, se tocar que ele não havia sido uma pessoa legal, a luz voltou. Mas demorou 8 meses, né? É. Ah, pra mim demora mais. 8 meses até. Eita, que coração rancoroso. Não, 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 não no sentido de rancor, não. Não é nesse sentido. é no sentido de perdoar, Não, de não. engolir o orgulho. Não, não, Despertar, né? De não, despertar. não, não, no sentido de me tocar de alguns hábitos que eu fiz, né? Nesse sentido. O orgulho mesmo. É, É. mas é porque a gente fica cego, é só depois de um tempo que a gente meio que, nossa, é mesmo, olha o que eu fiz. Assim, demora, né? É que pra vocês eu sei que é mais Retire rápido, o mas pedido de casamento que eu fiz para você na próxima encarnação, André. tá bom. Retiro, porque se você tem esse coração aqui nessa encarnação, na próxima você ainda vai estar assim. Então já não, já. Nada, Ana, ele tem um coração mole. Tem nada. Ah, não, mas imagina se a gente brigar e ele eu separar dele, dizer que não quero mais, mas ele não vai 8 meses, ele disse que não é nada, mas ele vai ficar 2 anos para Mas, dizer, ah, é, não é mas ele. ele não é isso, não. É isso aí, meu filho. É uma armadura que ele tá É que eu botando. pedi ele em casamento na próxima encarnação. Não sei se você sabe, né? Mas agora, sei não, agora com esse Ana, negócio. tá, Ana, tá gravando. Ah, é, André? Tá gravando, né? Desculpa, tá gravando, André de Deus. Tá A me gente comprometendo cansa de aí. falar isso para ele no estudo do Miudinho. Eu não falei Ah, nada. vamos prosseguir. Esclarecia os detalhes de seus sentimentos. Havia de referir-se à recordação indelével de sua prece angustiosa e ardente, quando Estevão penetrava os umbrais da morte. Bom, se tem uma coisa que a gente não pode negar é que ele é sincero, né, com ela, com Abigail, né? Ele era bem sincero e abria de verdade as mazelas do seu coração para ela. Atraí-la-ia ao coração que jamais a esquecera. Ia beijar os cabelos, formularia novos projetos de amor e felicidade. Então ele estava decidido a reatar, a reaver o seu relacionamento com Abigail. Ah, não, não só com ela, mas ele era sincero. Ele é uma pessoa que acreditava no. É que ele ia atrás daquele que acreditava, né? Que nem sempre era o certo. Ele é Mas ele sincero, mas ele teve era uma. sincero Nesse naquilo que acreditava. episódio de Estevão, ele teve uma mancha ali na sinceridade dele, porque ele É, percebeu que movia ele não era tanto a defesa da lei, sim, mas sim. Emmanuel deixa isso claro pra gente, né? Ele percebeu que não era, mas ele se deixou levar pelo orgulho e pela vaidade. Então ali ele não foi tão sincero assim nos seus sentimentos. Nem poderia, né? Eu acho que é como o Mas André já falou tantas vezes, né, Lani? Era a ambição dele, que ele, sabe, ali, o cargo dele, a promoção dele estava tudo em alta ali naquele momento. Então, a ambição dele, ele era uma pessoa muito ambicioso também. Então, a muito. ambição dele naquele momento, entre o Esteve e aquele momento que ele estava vivendo,
falou bem mais alto também. E Sim, também precisamos falar, independente disso, o Saulo foi um homem que quando Saulo, ele viveu intensamente, ele acreditou e defendeu com todas as forças deles o que ele acreditava. Tudo o que ele fez, ele estava fazendo tudo aquilo acreditando no que ele foi ensinado, no que ele estudou. Ele, dentro da cabeça dele, não tinha assim uma outra intenção de usar usar para qualquer outras, como se diz, para qualquer outras modalidades. Ele fazia Intenções, né? isso. Ele fez tudo o que ele fez, Achando que tá fazendo bem. exatamente, acreditando, defendendo o que ele estudou e o que ele foi promovido para isso. sim. Toda razão, Ana. E assim, e eu complemento isso aí que você falou com uma coisa que eu já falei, que para mim, é, essa personalidade dele de determinismo, né, de foi Terminismo. fundamental nesse espírito para conseguir levar adiante a missão de divulgar o evangelho, né? Como Uhum. ele divulgou. Então, eu não tenho dúvidas, que essa característica desse espírito foi uma das principais para que ele pudesse colocar à frente isso. Porque se fosse um espírito brando, não ia conseguir, né? Ele Porque, colocava os olhos no alvo, é igual uma águia, não soltava mais, já exatamente, mexe todo o corpo voando, mas não, ele colocou exatamente, os olhos em Jesus, não soltou mais, né? É esse determinismo, né? exatamente, Não tirar o foco jamais, né? exatamente. Por isso que a gente, a gente quando olha às vezes a potência de um espírito, né, encarnado, para um lado negativo, mas toda potência ela pode ser usada tanto para um lado negativo como para um lado positivo, né? Só vai depender de como a gente direciona através do nosso pensamento e da nossa vontade. Uhum. E, e é isso, concordo com o que você falou. Vamos lá. Mergulhado em tais pensamentos, atingiu a porta de entrada, identificando as roseiras em flor. O coração batia-lhe descompassado quando Zacarias surgiu com grande surpresa. Um abraço demorado assinalou o reencontro. Abigail foi objeto da sua primeira interrogação. Estava ansioso por ver a amada. Com estranheza, notou que Zacarias entristeceu. E aí, Zacarias começou a falar para ele, né? Pensei que algum dos teus amigos já te houvesse levado a desagradável notícia. Começou dizendo enquanto o jovem buscava ouvi-lo ansioso. Abigail, há mais de 4 meses, adoeceu dos pulmões. E para falar com franqueza, não temos qualquer esperança. Saulo se fez lívido, né? Ficou branco de espanto. Aí Zacarias continuou, né? Logo depois que voltou precipitadamente de Jerusalém, esteve mais de um mês entre a vida e a morte. Em vão nos esforçamos, eu e Ruth, para restituir-lhe o viço e as cores da juventude. A pobrezinha entrou a definhar e em pouco tempo acamou-se abatida. Eu solicitei a tua presença com ansiedade, a fim de resolvermos o possível em seu benefício, mas não apareceste. Parecia-me que um ambiente novo lhe proporcionaria o restabelecimento da saúde, mas faltaram-me os recursos para uma iniciativa mais ampla, tal como se impõe. Então, Zacarias falando ali que ela, quando retornou precipitadamente de Jerusalém, já adoeceu. Ele mandou notícias para Saulo, não obteve resposta, e ele fez o que pôde dentro dos recursos que ele tinha, que não eram poucos, porque Emmanuel falou que quando eles se mudaram para Jope, ele conseguiu construir um comércio que foi o que deu certo para ele, né? Então ele começou a ganhar dinheiro. Fala, amiguinho. Amiguinho, já falei que você não levanta a mão para falar, você é facilitador também. É, né, eu ia falar que Facilitador, não precisa levantar a mão, não? o, Ninguém precisa levantar.
Ou, não, eu ia perguntar se Abigail, será que ele contou para Zacarias, os pais adotivos aí, por esses tutores dele, o que tinha acontecido? Ou só deve ter dado uma desculpa? Ah, não, Não separou. contou. Não Então, contou. o Zacarias Isso, não sabia que ela tinha adoecido por causa dele. não. Ela Ah, tá. preservou. A gente vai ver isso, tá aqui no texto em seguida. É A por isso gente que eu vai ver perguntei, porque eu isso. não lembro. E ela Ela, falou lá atrás, ela falou que ela não ia falar nada, falar para ninguém, para não diminuir, não é, o trabalho dele, para não deixar ele em má situação. Ela foi bem clara lá É antes de verdade. sair. Por, E por isso que Zacarias abraça ele, é, guarda ressentimento, porque nem sabe o que tá acontecendo, né? ela não falou para ninguém, e foi uma da maior da doença dela, ela guardar tudo aquilo dentro dela, sem poder falar com ninguém o que estava acontecendo com ela. E a minha pergunta é: será que ele recebeu esses recados e fez ouvido de que não escutou? Ou será que ele recebeu os recados do Zacarias? Aparentemente não, certamente. né? Ah, Ah, mas eu a acho Cristina ia que sim. saber, né? Não ia, não. Não, o Zacarias disse que mandou o recado para ele porque ela estava muito mal, Sim. mas ele não apareceu. Aí eu fico me perguntando se ele recebeu ou não esses recados. Eu acho que sim. Mas ele estava, né, certo de que não iria. Ah, foi o que eu pensei. Homem é orgulhoso de si mesmo, Lana. A ti, eu sei Ó, como que é. Uma vez me lembre, por favor, que esse estudo aqui é gravado, porque é o único estudo que eu tenho. Por favor, André, não me deixa pagar um gorila desse mais, não. Tá bom. Já retirei meu pedido, nada tá? demais, Ana, você não fez nada demais. Fica tranquilo. Ó, e aí ele continua, mas Abigail, aí Saulo fica preocupado. Olha aí, André, respondendo sua pergunta. Saulo ficou preocupado, mas Abigail fez alguma queixa a meu respeito? Perguntou Hum, Saulo aflito. E Zacarias responde: de modo algum. Aliás, o regresso inesperado de Jerusalém, a enfermidade súbita e tão injustificado afastamento desta casa eram de molde a causar-nos dúvidas e receios. Mas logo se verificaram melhoras positivas após o período mais agudo da febre, e ela nos tranquilizou a respeito. Explicou a necessidade da tua ausência, olha, né, defendeu ele. Explicou a necessidade da tua ausência, disse estar ciente dos teus muitos afazeres e encargos políticos. Referiu-se com gratidão ao acolhimento que lhe dispensaram teus parentes, e quando Ruth, para confortá-la, qualifica de ingrato o teu procedimento, Abigail é sempre a primeira a defender-te. E ela não estava fazendo isso com esforço, né? Porque de fato esse era um coração amoroso dela, né? Ela conseguiu compreender ali naquele momento turbulento da morte do irmão, mas ela ainda assim conseguiu compreender o quanto que isso era difícil para Saulo, né? Ela compreendeu. E isso é maravilhoso, né? Um coração que consegue, é o que eu digo, a maior receita para um amor verdadeiro é a renúncia. E nesse comportamento, Abigail renunciou em tudo, as suas dores, as suas angústias, as suas frustrações. Ela renunciou completamente, porque para ela conseguir olhar para Saulo dessa forma, ela renunciou de tudo e conseguiu olhar para ele dentro do contexto em que ele vivia, né? Então, por isso que ela conseguiu trazer essa gratidão ainda e essa amorosidade por tudo que ele tinha feito por ela até ali, porque havia coisas que Saulo havia feito por Abigail, né? De bom. Diferente da gente, né? Que uma pessoa faz isso aqui de bom pra gente, mas se fizer isso aqui de ruim, a gente joga tudo isso aqui de bom fora e foca só no ruim que a pessoa fez, né? Acabou tudo de bom que a pessoa fez por nós. Aquela pessoa já não presta mais, né? O que ela fez de bom invalidou tudo por um erro, às vezes, né? Apenas. Ah, Elane, mas tem erros e erros. Não sei. Se você conseguir renunciar à sua vaidade, ao seu ego, né? É difícil, né? Muito difícil. Vamos lá, até aqui alguém quer falar? Deixa eu ver se tem alguém aqui. A Luz conseguiu Eu, voltar. que- eu Priscila. queria falar que é muito difícil, que eu ainda não consigo. Ah, eu também não, mas estamos na luta, né, amigo?
Heloísa, Amaro, Priscila, todo mundo aí. Boa noite, queridos. Vamos lá. Quando eu falo que eu preciso arrumar uma Abigail, é pra Hum, isso, pra me puxar pra frente, entendeu? Porque para só assim, amansar esse coração duro, né? tipo isso, é tipo aquelas, pra amaciar aquela carne dura, que pega aqueles martelos, é tipo isso. Ai, André, isso é o que você queria ser, meu amigo. É. Hoje o André tá, que tá. É, sei não, hein? Acho que esse coração aí tá. Deixa pra Tá lá. carente? Saulo quis dizer alguma coisa enquanto Zacarias fazia uma pausa, mas nada lhe ocorreu à mente. A emoção que lhe causava a nobreza espiritual da noiva amada paralisava-lhe as ideias. Ele tomou um susto com esse comportamento dela, né? Porque de certo ele já esperava que ela tivesse detonado ele lá na casa de Zacarias e de Ruth, né? Tivesse com raiva, não quero ver nunca mais. Tivesse contado tudo o que aconteceu, né? Mas não, ela se manteve, pegou a sua dor, né? Pegou a sua cruz, e caminhou sozinha com ela e conseguiu ainda ter um olhar carinhoso para ele. Então isso fez com que Saulo a amasse ainda mais. Teve o Ape- choque da culpa dela ficar doente, amada, assim, ficar É, doente gravemente por é, causa dele, que ele sabia que é. era por causa dele. Eu E sabia. essa culpa de ainda pior, na minha opinião, né? Que é, nossa, e ela fez isso comigo, ela me ama mesmo, né? Olha só, retribuiu o mal com o bem, né? Eu Exatamente. acho que foi isso mesmo. Olha, e eu tenho um pensamento, tá? Não sei se vocês vão concordar ou não. Eu tenho um pensamento sobre isso. Não há nem no texto, me corrija aí, André. Não há no texto de Lucas, no Evangelho de Lucas, não há nas cartas, não há em Atos referência alguma a Abigail, né? Nem como qualquer referência, né? Muito menos como sendo uma pessoa, né? Uma mulher que Paulo tivesse tido alguma coisa. Então não há referência dela. Então, para mim, Saulo carregou essa dor tão forte dentro do peito dele que ele não conseguia nem se referir a essa história. Porque a gente tem isso, né? Quando a gente tem uma. Minha filha tem muito isso, né? Quando ela tá chateada com uma situação, não, ninguém pode tocar naquele assunto com ela. Ela não quer tocar naquele assunto. É difícil, às vezes, quebrar essa fortaleza, para às vezes até para tentar conversar, né? Então ela não quer tocar no assunto, e a gente é um pouco assim, né? Porque parece que tocar nesse assunto é mexer ainda mais na ferida. Então eu tenho a impressão de que não há nenhuma, porque vejam bem, não sei se vocês já pensaram nisso, mas saber que Saulo, né, futuro Paulo de Tarso, teve um romance antes de se tornar Paulo, é privilégio nosso, através do Paulo Estevão. Porque se você for procurar essa referência, ou essa história, ou essa menção que seja, qualquer coisa, fora do Espiritismo, não existe isso. Então, isso é privilégio nosso. É que às vezes a gente lê o Boa Nova, né? A gente lê que tem muitas informações que não tem nos estudos comuns, né? De quem se debruça sobre o texto bíblico. É, a gente às vezes toma por uma coisa tão normal, porque para a gente lê, né? E absorve aquilo e tal. Na mesma coisa aqui em Paulo Estevão, a gente toma isso como tão normal, mas quem estuda através do olhar de outras pessoas, né? Porque tem muitos estudiosos, protestantes, católicos, muito famosos, né, André? Que se debruçam sobre o texto bíblico há muitos anos, né? São pioneiros nisso que a gente está começando a fazer agora. Eles já são pioneiríssimos nisso. Não há nenhuma referência a isso, né? Então, é um privilégio gigantesco nosso conhecer essa história, né? À toa que é um romance. Se você for lá quando a FEB faz o enquete, o romance que mais te tocou
Paulo Estevão está entre os primeiros, pode ter certeza. E sem Mas contar que a gente se enxerga muito em Saulo, né? A gente se apaixona por essa história de Saulo, porque a gente se enxerga um pouco nesse coração que se transformou para Jesus, né? Quem que ia falar? Alguém ia falar. Eu ia falar, sabe, eu Fala. realmente nunca tinha pensado nessa hipótese de que você trouxe agora, não. Porque desde que eu li, né, na segunda vez que eu li, eu entendi assim, realmente ninguém, mas ninguém fala do Saulo, que teve, né, esse amor tão lindo, tão intenso, não fala da Abigail, é porque ele matou o Saulo quando ele se tornou Paulo, quando ele começou a entender. Lembra quando ele foi, né? Só um spoiler, quando ele foi lá a buscar, né? A busca lá lá ele foi para aquela cidade lá procurar não, Ananias não, o mentor dele, que aí ele foi para uma cidadezinha onde tinha um pessoal que também fazia coro, aí ele chegou lá na casa lá daquele Ah, casal, aquela aí aquele Cristo. casal falou que estava lá porque estava fugindo dele e tudo, do tal Saulo. E aí foi quando ali ele começou, né, a descobrir a personalidade que ele tinha, né, as maldades que ele tinha feito inconsciente dentro da cabeça dele. E ali, depois, quando Pedro, né, batizou ele, agora você vai ser Paulo, eu acho que ali, eu sempre acreditei assim, ele matou o Saulo, acabou, existiu. Tudo que o Saulo existiu do Saulo, morreu. Hoje, eu sou Paulo, uma nova vida, uma nova vida, um novo rumo de vida, um novo tudo. Ele largou tudo e esqueceu. Eu sempre assim achei Então, que Ana, sabe por que que eu acho? Só acho, tá? Que uhum. pode ter sido isso, mas não foi isso completamente, porque em Atos dos Apóstolos, ele, por exemplo, coloca a morte de Estevão, que marcou demais. Ele era de um Saulo que provavelmente ele não gostaria de lembrar. Mas quem escreveu Atos não foi Paulo, então foi Lucas, né? Então, Então, foi Lucas com a entrevista e as coisas que Saulo entregou para ele. Você acha que Lucas colocou isso por ele? Pode ser também, pode ser. Não, mas ó, também você beleza, sabe. ouviu? Mas talvez é que Saulo, tiver nas cartas de Saulo que ele não queria ser enaltecer, né? Talvez ele não estava preocupado tanto em contar a história dele em si, né? Com detalhes, mas a mim passar a mensagem do Cristo, eu acho, eu não sei. Aí eu fico imaginando que seria por conta disso que não tem. O próprio Estevão, né? No Atos dos Apóstolos tem, ó, não mostra a grandeza desse espírito, né? Se a gente for pensar. A gente tem detalhes no Paulo Estevão, enfim, né? O Mas, Paulo teve duas encarnações em uma vida só. é. Isso é verdade. Isso aí é Como Saulo, ele foi uma pessoa, como completamente diferente, né? é, Vamos lá. E você, Amaro, o que que você acha? muito bom. Eu ia perguntar para Ó, o ele. Brito chegou. Quem chegou? O Brito, você falou, O amado. Brito, é isso. O que que você acha, Amaro? Não sei nem se ele está podendo falar, que deve estar preparando o estudo. Não, não, pessoal. Eu estou participando aqui, sim. Eu estou escutando tudo que vocês estão falando aí e estou até achando muito interessante, né? Porque quando você fala, né, que não tem nenhuma referência, né, da Abigail lá nos textos de Atos dos Apóstolos, né? E nem o próprio. Você não vai encontrar, né? Porque naquela época a gente sabe, né? Era uma sociedade onde a mulher não tinha muita vez, né? Não surgia, né? A mulher ela não tinha expressão, vamos dizer assim, né? Estava sempre em segundo plano. E quando você falava também do privilégio de poder ler uma obra dessa e ter o conhecimento que muitos estudiosos não têm, né? Você faz a referência dos evangélicos, dos protestantes que há tanto tempo estudam os evangelhos, né, a Bíblia, e não tem acesso a essas informações, né? Privilégio nossos, eu não diria privilégio, né? Porque está aberto para todos, né? É uma questão de você querer escolher, né? E se aprofundar e não se deixar levar às vezes pelo preconceito, né?
esse preconceito faz com que crie uma barreira e você não possa avançar para um conhecimento diferenciado. Um conhecimento que está chegando agora para toda a humanidade. Então, os espíritos, eles não escrevem para os espíritas, não. Eles escrevem para a humanidade. As informações que vêm do plano espiritual é para a humanidade, né? Agora, aqueles que queiram aproveitar, né? Aqueles que queiram se aprofundar nessas informações, né? Deixar os preconceitos de lado, né? Tirar o gesso da mente, né? Quebrar esse gesso e fazer com que a mente se abra para novas informações. Então, eu digo que hoje nós estamos recebendo as informações do plano espiritual de tudo que acontece mesmo, de tudo que aconteceu naquela época. São informações, detalhes que a gente não vai encontrar em outro lugar, né? Os espíritos estão nos trazendo, né? E a gente analisa isso é muito bom para o nosso conhecimento, né? Lá no plano espiritual, eu vou dizer uma experiência própria, minha, né? Que eu tenho quando eu estou nas reuniões mediúnicas, dialogando com espíritos em processos obsessivos, né? Por exemplo, às vezes um espírito vem, né, tá em um processo obsessivo querendo tirar a vida de alguém aqui, né, com muito ódio, porque essa pessoa tirou a vida dele, né, ou prejudicou muito ele em outro momento, né? E eu digo, mas meu irmão, você acha que você nunca fez nada para ele? Aí ele disse, não, eu nunca fiz nada para ele. Eu nunca fiz nada para ele. Aí ele disse, então vamos ver, né? Então o que é que acontece? Nesse momento, a equipe espiritual, né? Isso acontece porque a gente já tem muita afinidade com a equipe espiritual e já é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, né? Então, aí eu digo, então vamos ver, né? Sabe o que é que acontece a partir Faz a desse... projeção da É, tela. aí o que é que acontece é que lá no plano espiritual faz uma projeção e ele que foi assassinado, agora ele se vê assassinando o outro. Tá entendendo? Aí ele diz: não, não sou eu, não. É uma pessoa muito parecida comigo, mas não sou eu. Né? Não sou eu. Então, é um processo todo para que você convença ele, né? Mostre que realmente ele fez tudo aquilo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tudo que acontece nessa humanidade, desde os princípios, está armazenado lá no plano espiritual. E em algum momento a gente pode ter acesso a essas informações. Então, a história de Jesus, quando ele esteve aqui, né, que a gente tem muito pouco conhecimento, apenas de 3 ou 4 anos da sua vida aqui, né, nós poderemos acessar um dia toda a vida do Cristo está lá, né, aquilo que ele fez aqui no planeta Terra. Né? Então, ela vem chegando pouco a pouco para a nossa humanidade aqui. Né? À medida que os espíritos acham que é conveniente, vai trazendo alguns fatos daquilo que aconteceu na vida de Jesus, né? Então, é preciso que a gente se abra para essas informações, né? Porque isso vem apenas trazer uma soma, somar conhecimentos que vai libertar as nossas consciências e vai nos remeter a buscar caminhos diferenciados também, né? Então, uma história como essa que o Emmanuel traz, que não tem em outro canto, né? Os detalhes que ele traz aqui para a gente, né? É algo muito esclarecedor, é algo realmente que não tem preço para nós, espíritos encarnados aqui na Terra, né? Verdade, Amaro. Olha, e eu não sei para vocês, mas antes de ler Paulo Estevão, né? Eu acho que difícil não conhecer a história de Paulo, como sendo aquele cristão aquele que perseguiu os cristãos, né? E que na entrada de Damasco teve um contato com Jesus e ali se transformou em apóstolo do Cristo. Essa é a história comum, né? Que a gente conhece. Que por si só já é muito bonita, mas com esse conhecimento de tudo isso que antecedeu esse envolvimento com Estevão, né? Ganhou uma força muito maior essa beleza, não é? Isso. Dessa transformação de Saulo. É isso mesmo, né? Então Isso é um mesmo. plus nesse presente que a gente recebe da espiritualidade, né? É um complemento, né? É um complemento, né? Que vai se encaixando as coisas, né? E a gente vai tendo uma compreensão maior de tudo, né? Muito, Muito muito fascinante, bom. E como que a fascinante. doutrina espírita traz isso para a gente de uma forma tão maravilhosa, né?
Como que ela traz? E se Isso, não fosse acrescentar muito, o Emmanuel nem teria dado o trabalho de ir atrás, trazer essa obra também, né? Então, Sim, é. ele viu que tinha algumas pecinhas nessa quebra-cabeça, alguns bastidores do Atos dos Apóstolos, que era importante contar, né? A própria existência de Abigail, né? O espírito dessa grandeza, o próprio Estevão que mostra a grandeza, enfim, a relação entre eles, outros bastidores, né? O Que amparo desses dois depois, né, que eles vão dar isso. E no para cá. prefácio ele fala que não é para entretenimento essa obra, é para nos inspirar mesmo, né? Não é para a gente ficar, ler para chorar e para passar batida, é para motivar mesmo, né? Para Para inspirar. motivar. Muito bom, queridos. Obrigada. Obrigada, Amaro. obrigado a você. Vamos ler mais umzinho? Ó, é, apesar do seu esforço para tranquilizar-nos, continuava o marido de Ruth, temos a impressão de que nossa filha adotiva se encontra dominada por desgosto profundo que procura ocultar. Enquanto podia andar, visitava os pessegueiros à mesma hora em que costumava fazê-lo contigo. A princípio, minha mulher surpreendeu-a chorando nas sombras da noite, mas em vão procuramos sondar a causa de seus íntimos padecimentos, ou seja, ela guardou para ela todo esse sofrimento, a razão, né? O único motivo que alegrava, faltou um R ali, alegava, não, alegava, era justamente da enfermidade, que começava a minar-lhe o organismo. Mais tarde, estagiou uma semana por aqui, um pobre velho chamado Ananias. E aí surge na nossa história o Ananias. Deu-se então um fato estranho. Abigail encontrou-o em casa dos nossos rendeiros e todas as tardes detinha-se a ouvi-lo, horas a fio, manifestando daí para cá muita fortaleza espiritual. Ao despedir-se, o pobre mendigo deu-lhe como lembrança alguns pergaminhos com os ensinamentos do famoso carpinteiro de Nazaré. Nossa Senhora. Nossa, nossa, nó, como diz os nossos amigos mineiros, nó. E quem mandou Ananias ir nessa casa? Porque Ah, Jesus apareceu para Ananias e falou: Ananias, vai lá curar a cegueira de Saulo. exato. Eu não duvido que Jesus apareceu para Ananias, Ananias, vai lá levar um presentinho para essa minha filha aqui, né, para essa Abigail, né, que ela tá precisando. E ele chama de mendigo, como se julgando, por causa que quem andava com o pergaminho não era nenhum mendigo, não, porque era caríssimo, né? Então, Ananias não era nenhum mendigo, mas foi julgado como tal. Porque devia se Porque ele vestir vivia na casa do simples, né? caminho, né? Ele vivia na casa do caminho e por Não, isso. não, ele morava em Damasco, lá no Ele morava norte. em Damasco. Nem Não, ele tava. foi para Damasco depois que ele Então, conversou com a mas, Maria. não, mas Ananias, acho que é a Ele primeira era vez que de aparece Damasco. A em gente vai Damasco. ver. Ele era de Damasco. E Mas era simples, né? Assim como todos os discípulos que viviam ali na casa do caminho eram pessoas simples, né? andava Exato. pregando a boa nova. Imagina, vivia viajando também, viajava muito É. já para pregar Boa Nova. Então, vivia na estrada, né? Maltratado. Uhum. Mas eu Eu acho que concordo com você, amigo. Eu não acho tenho que dúvidas que foi conduzido, intuído pela espiritualidade. Até porque Ananias era médium também, né? ou Uhum. pelo próprio irmão desencarnado que queria o bem da irmã, né? Sim, Queria é levar. Porque o irmão jogou a primeira sementinha de um tal de Jesus e depois ele fez o resto do trabalho em espírito, né? Mandando um mensageiro que entregasse a mensagem, né? verdade. Concordo. Ah, do carpinteiro atalhou Saulo, evidentemente contrariado. E depois? Tá Perguntou me ele. perseguindo esse carpinteiro? Do Todo lugar que eu vou, carpinteiro. todo lugar que eu vou tem esse Mas carpinteiro. é interessante que a gente vai começar a ver aqui, nesse trecho, que nesse momento Saulo começa a se perguntar por que que esse carpinteiro toda hora aparece para ele. Ele Porque começa a se perguntar é, aqui. Tornou-se
dedicada à leitora do chamado Evangelho dos Galileus. Olha que legal, primeira vez, até comentei com o André, primeira vez que esse termo aparece, né? Evangelho dos Galileus, se referindo ali aos discípulos que vieram da região da Galileia, né? Ali Sim. no Aqui norte de Israel. especificamente é as anotações de Levi, né? Porque fala que era leitora, então não é tanto a mensagem oral, mas era já as anotações de Levi que chegou a cópia a ela, né? Uma parte, né? Para ela. Quem está aqui no estudo já está cansado de ouvir isso, mas pode ser que alguém veja o nosso vídeo pela primeira vez, e aí eu gosto sempre de lembrar que evangelho aqui se refere à boa nova, que era o significado da palavra. Não eram os textos do Novo Testamento que a gente conhece hoje, porque não existiam ainda, tá? Consideramos a conveniência de afastá-la de semelhante novidade espiritual, mas Ruth ponderou ser essa agora a sua única distração. Com efeito, desde que começou a falar no discutido Jesus, no discutido Jesus Nazareno, observamos que Abigail se enchera de profundas consolações. É o, é o fato, e o fato é que não mais a vimos chorar. Olha isso, já, né, nessas pequenas anotações de Levi, e pelo que ele ouviu, é... oh meu Deus, peraí, deixa eu voltar aqui. Que ela ouviu de Ananias. Do que ela ouviu de Ananias, que provavelmente foi o que ouviu de Pedro, né? Então, assim, um pouco mais das anotações, né? Mas mais histórias ainda de Jesus, um pouco mais dessa moral que o Cristo trouxe, já lhe servia de amparo para o coração, né? Já lhe servia de consolação. Olha como a mensagem do Cristo já era consoladora nessas pequeninas palavras que haviam ali, né? Pequeninas em quantidade, né? Mas grandiosa em espiritualidade, né? Uhum. E o fato é que não mais havíamos chorar, embora se lhe não apagasse do semblante abatido a dolorosa expressão de amargura e melancolia. Sua conversação, daí por diante, parecer haver adquirido inspirações diferentes. A dor transformou-se-lhe em confortadora expressão de alegria íntima. Então, é o evangelho que consola, conforta, não tira a dor, não arranca a dor, né? Mas transforma a dor desesperada em dor resignada. Fala, amiguinho. Eu acho que esse semblante abatido e a dolorosa expressão de amargura e melancolia é porque ela perdeu o sentido da vida, que eram dois. Um, buscar o irmão, que ela sempre falava isso com Saulo. E dois, era viver esse casamento que era uma sociedade bem patriarcal, né? Que a mulher basicamente era feita para casar, e ter filho, constituir uma família, enfim, né? Era outros tempos. E ela perdeu o irmão, perdeu o noivo, né? Então, eu acho que ela perdeu meio que o sentido da vida, né, pra ela. Também acho. E assim, embora ela tenha tido esse conhecimento do Evangelho, né, desse Jesus quem era, e aí certamente ela entendeu tudo o que aconteceu com o irmão, né, porque eles contaram para ela o que aconteceu com o irmão. Ela teve essa dor no coração dela aliviado, podemos falar assim, mas é isso que a André está falando, ela perdeu o amor também, né, da vida dela. Então, ela sentia saudade também dele, né? Então, a dor Deles, né, no plural. permaneceu ali, Deles dos dois, né? Sentir as taxas dos dois. do irmão e de, e E, de, de, de e do noivo. Saulo. E do pai. Tudo, e perdeu, não tem mais família, não tem mais noivo, não tem mais nada, né? É. Coitada. A dor transformou-se em confortadora expressão de alegria íntima e fala a teu respeito com um amor cada vez mais puro. Dá a impressão de haver descoberto nos misteriosos escaninhos da alma a energia de uma vida nova. E, de fato, descobriu, né? Certamente descobriu.
Bom, vamos parar por aqui. Não, faltam 10 minutos ainda, dá para ver mais esse. Depois de um suspiro, Zacarias terminada. E, contudo, a mudança não alterou a marcha da enfermidade que a devora devagarinho. Dia a dia, vemos-la inclinar-se para o túmulo como flor que tomba do hastil ao sopro do vento forte. Saulo experimentava indisfarçável angústia. Penosa emoção revolvia-lhe a alma generosa e sensível. Penosa emoção revolvia-lhe a alma generosa e sensível. Nem parece que está falando de Saulo aqui, né? Aqui está Como falando caprichosa e sensível no livro. é É, porque ele era caprichoso, né? Que Saulo caprichoso, experimentava. caprichoso se encaixa melhor aqui. Então, a penosa emoção envolvia-lhe a alma caprichosa e sensível. É, Porque esse ele era gênero caprichoso, né? caprichosa, eu Meu acho que livro, meu livro também capricho. está Como? Como, Amara? assim, como a Ana está dizendo aí. Penosa emoção revolvia-lhe a alma caprichosa e sensível. Sim, caprichosa faz todo sentido. Depois eu vou ver na minha. Bom, esse texto eu tiro da Bíblia do Caminho. Eu acho que a edição da Bíblia do Caminho eu não É a trouxe primeira aqui. edição. É a primeira edição, né, André? A Bíblia do Caminho eles trabalham com a primeira edição, mas Mas enfim, num contexto dá para a gente entender, né? Sim. Como definir-se? Esmagava-lhe o espírito amargurosas interrogações. Quem era, olha como ele começa. Quem era, afinal, aquele Jesus que o topava em toda parte? Aqui já tá, ó, plim, já dá uma despertada ali. Eu não vejo nessa interrogação dele aqui a raiva que até aqui ele colocava toda vez que se referia a Nazareno. Aliás, eu acho que é a primeira vez que ele se refere a Jesus como Jesus, né? Se referir a carpinteiro, carpinteiro Nazareno, Nazareno só. revolucionário, não sei o quê, só modo pejorativo, né? Exatamente. É a É, primeira vez que ele se refere aqui a Jesus como pelo nome Jesus, né? E é engraçado que ele acha que Jesus está perseguindo ele, mas quando Jesus encontra com ele na estrada de Damasco, Jesus fala, não, porque tu me persegues, Ele né? percebe. Inverte a posição. Aqui ele acha que ele está sendo perseguido, mas no final ele é o perseguidor, né? é verdade. Verdade. O interesse de Abigail pelo evangelho perseguido revelava a vitória do cargo. Aquele volta, carpinteiro Nazareno. Quase que é carpinteiro Lazarento. Oh, my God. É verdade. Carpinteiro Lazarento. O, o interesse de Abigail pelo evangelho perseguido revelava a vitória do carpinteiro Nazareno a contrastar os próprios sonhos da sua mocidade. Mas Zacarias perguntou irritadiço, doutor de Tarso, por que não impediste semelhante contato? Esses velhos feiticeiros percorrem as estradas disseminando a confusão. Surpreende-me essa condescendência, porquanto nossa fidelidade à lei não admite, ou pelo menos nunca deverá admitir transigências. Vamos parar aqui. Eu só vou adiantar para vocês, a Careva dar um Aí, puxão de aí orelha voltou a nele, ser né? Saulo que te conhece. Hã? Aí já voltou a ser Saulo que te conhece. É. Já teve uma recaída ali. Emmanuel falou que era um coração caprichoso e simples, mas ali ele voltou. Zacarias vai dar uma puxada de orelha nele. Mas a gente vai deixar essa puxada de orelha para a semana que vem, que daqui a pouco começa o estudo do Amaro. Alguém quer fazer alguma colocação aqui nesse trechinho que a gente leu hoje? Falta Eu 6 minutos, não dá tempo, não? Ah, desculpa, mano. Não, Não, vamos. eu só queria falar aqui pro acordar da Abigail, não é? Mesmo com sofrimento, mesmo sabendo, né, o quanto lhe custou o amor, ela estava acordando espiritualmente, ela estava se desapegando daquele amor,
O sofrimento dela estava justamente ali, em desapegar e se apegar, né, a, se apegar às alimentações que ela estava recebendo, né, os bálsamos de alimentação que ela estava recebendo da espiritualidade, estava se libertando. Então, ela estava feliz, lógico, espiritualmente. Ela estava tranquila, estava calma, aceitando. Mas quando ela voltava aqui para a matéria, lógico, né? Poxa, e que é isso? Então, ela estava vivendo aquele torpor que eu acho que todos nós, quando descobrimos esse bálsamo, né, de alimento espiritual, a gente passa por isso. Bom, eu falo por mim que eu passei, e eu acredito que todos nós, quando descobrimos, a gente passa. Certamente, Ana, concordo com você. E ela, assim, nesse trecho não fica claro, não fica claro, não, fica claro, não fica expresso, né? Mas fica claro que qual foi o conhecimento que ela teve, né? Que o que que o irmão havia conhecido da verdade? Que esse Jesus era o Messias, né? O exemplo da morte dele na cruz. Então, tem tanto conhecimento ali enchendo aquele coração de energia nova, né? E Que já era um terreno propício, né? já é muito, muito bem lembrada, Diferente Neném. de um despertar de nós que ainda somos terrenos áridos, ela já era, nossa, tava pronta, né? Já era um terreninho já pronto para germinar isso tudo, né? E tendo ainda o irmão, né, ali no momento da morte, falou para ela: você vai conhecer esse Jesus, ele também vai. Vocês serão, né? Vocês verão o que eu vi, vocês sentirão o que eu senti. Ele falou isso tudo em poucas palavras para ela e ela estava cheia, E né? serve Ela para já toda a estava. humanidade, né? Que, André? Isso é uma profecia que serve para toda a humanidade, que todo mundo vai conhecer Jesus um dia. Todo Não mundo vai digo conhecer. Jesus, não Jesus do cristianismo, mas de Jesus que eu digo a mensagem de Deus, né? Tipo assim, no sentido da fraternidade, do amor, né? Não que todo mundo vai virar cristão, não é isso, mas é no sentido de um dia todo mundo vai conhecer, no sentido de viver, né, essa mensagem do amor, né? E nem precisa, né? Porque a gente não cansa também de falar. Gandhi não era cristão, era hindu, mas tinha Jesus como um grande inspirador, né, da vida dele, da filosofia de amor da vida dele e da não agressão, né? Da não violência. Que é uma visão até que similar à nossa, por causa que a gente não aceita Jesus como Deus, nosso Salvador, enfim, mas é nosso referência. Porque a gente também enxerga desse modo, não um modo dogmático, Jesus religioso, Deus, né? Mas é um modo de modelo e guia, né? Então, acho que é Ele essa a tendência. inspiração. Você quer falar alguma coisa? Alguma Evangelho coisa me vivo de Brisa Deus, quer né? falar? Alguma coisa me Brisa quer falar? Eu não sei, estou sentindo que Você tá alguma parecendo a coisa. Vera, Ana. Não, mas não, não, de verdade, não é não. Lembrei da Vera, mas aí continuou. Você quer falar de verdade? Fala, não? Não, não, estou escutando, Ana, estou escutando. Ótimo. É que a gente não ouviu a voz da Kátia, não é, Elaine? A Kátia hoje não teve A Kátia quer oportunidade. comentar. A Kátia quer comentar. Ó, Eu tô num dilema topado aqui, gente. A minha cachorrinha, ela é velhinha e ela tá já com Alzheimer. Ô, Então ela, bichinho. ela late para comer, ela late para descer da caminha dela, para subir. Ah, Então tem momentos que eu fico até sem graça, assim, de tanto. Agora ela sossegou um pouquinho, por isso que eu abri o microfone. imagina, Kátia, não se Mas preocupe. eu, eu fico muito agradecida por trazerem assim essa mensagem que acalenta o coração da gente de tanta beleza do ensinamento e clareza, mostrando que a gente também, né, como o Estevão falou para Abigail, né, como a Elaine colocou, que nós também vamos conhecer essa verdade, vamos passar por isso, vamos sentir isso. E então todos nós vamos encontrar esse momento. Então isso é muito acalentador, porque mesmo que a gente encontre desafios e pedregulhos no nosso caminho, a gente tendo esses ensinamentos é muito confortador. Obrigada a todos vocês. Muito demais. Obrigada, Kátia. Ó, vou pedir para a Luz, se ela puder,
dar mais luz aqui pra gente, fazer a prece pra gente encerrar. Você pode, Luz? Se você pode. Não sei se ela vai poder. Acho que não. É, E esse encontro com Jesus não é teórico, né? Não é, é Jesus habitar dentro de nós, é muito mais um encontro de coração do que de mente, não é só ficar na teoria, só na, né? É sentir, né? Tem uma analogia que é mais ou menos assim, que é é assim, vivenciar. um, uma pessoa que, não sou, foi criado numa caverna, ela pode estudar a vida inteira sobre o sol na teoria, mas nunca vai sentir o que uma pessoa que saiu no sol e foi tocada pelos raios de sol sentiu, né? Então é a mesma coisa com Jesus. A gente pode até saber muito na teoria sobre o sol, sobre Jesus, enfim, mas outra experiência é de te ir lá fora e tomar os raios de sol, né? Sentir o sol na nossa pele. É diferente sentir Jesus no nosso coração, né? É diferente a experiência. Você leu o mito da caverna, né, amiguinho? Não, mas não, não, não. Muito isso. Você trouxe o mito da caverna agora completo, de Uhum. Platão. Muito bom. Muito bom. Ó, então, já que você está inspirado em Platão, faz a prece pra gente, que eu acho que a Luz não vai conseguir. Lúcia, você não vai poder? Não, ela não abriu, não falou. Acho que ela não pode, não. Faz pra gente, por favor. Tá bom, então se ninguém mais quer fazer, eu faço. Pai, muito obrigado pela sua oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos em torno de tão ricos ensinamentos, que possamos, Pai, nos enxergar em cada um desses personagens, enxergar o que temos de Saulo em nós, o potencial de Estevão em nós, de Abigail, enfim, de cada um desses personagens que mais do que exteriormente habitam no nosso íntimo. Que possamos, Pai, como já foi dito, ter esse encontro real, essa experiência de coração, de alma, com o nosso modelo, nosso guia, e consequentemente com Ti, Pai. Rogamos, Pai, também por aqueles companheiros que não puderam estar conosco no dia de hoje, e também por aqueles companheiros que virão assistindo posteriormente essa gravação, que todos possam ser envolvidos por essa egrégora que todos aqui que estão aqui presentes estão sentindo. Essa cascata luminosa que cai sobre nós e nos dá mais calento, acalento, felicidade, ânimo para continuar na nossa caminhada evolutiva. Que possamos ser igual Paulo e nunca tirarmos o olho da nossa referência, do nosso guia, do nosso Mestre Jesus. Que tenhamos uma ótima semana, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Que assim querido. seja. Obrigada. Obrigada, Boa amores. Nossa, noite. a luz apareceu. Agora a luz veio. Ah, Você A gente foi passa a atender o luz. portão, desculpa. A gente tinha falado pra você fazer a pressa, Luz, mas semana que vem você faz. Pronto, vai Que a deixar, luz passa. faz. É que ele estava sem chave, eu fui atender o portão. Tá Ah, não tem ótimo, problema. querida. Beijo. Fiquem com Tchau, Deus. boa noite. Vocês tchau. também.